Olá pessoal, salve Maria, como vocês estão? Tudo bom? É com muita alegria que venho nesse domingo aqui a oferecer a vocês esse novo vídeo. Esse vídeo que, assim como há alguns segundos atrás decolou um avião, porque eu moro perto de um aeroporto, assim também o meu desejo é que vocês possam levantar voo e ter uma visão do alto. Em outras palavras, a visão de Deus sobre a vossa pessoa, sobre a igreja e sobre toda a realidade. E isso praticamente comecei já no vídeo anterior, onde vocês contemplaram que a Santa Igreja, nesses textos que nos dá a liturgia, no domingo passado e neste de modo especial, nos dá como que bases para poder nós ter um ano, mesmo com dificuldades, mais firmes. Por quê? Porque no domingo passado Deus nos dava uma experiência de fé. Uma experiência de fé de Pedro, que ao pescar toda noite, mesmo tendo a experiência de pescador, Jesus disse: lança a rede, Pedro. Vai mar adentro e lança as redes. E Pedro, sem hesitar, apenas disse: Senhor, passei toda a noite pescando, não pesquei nada, mas se tu me disses, por tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E nós vimos essa experiência de fé e quão frutuosa foi a experiência de fé de Pedro. Semana passada Deus nos chamava a ter uma experiência de fé. E essa semana, que nos propõe a Santa Igreja? Que nos quer ensinar nosso amado Senhor Jesus Cristo? Sabe o quê? Ele nos está chamando a uma confiança. Em outras palavras, a quem nós estamos depositando a nossa confiança. E isso, praticamente em todas as leituras, hoje nos planteia esse tema. Mas quero enfocar na primeira leitura do profeta Jeremias. E se você puder ter essa possibilidade, depois busca as leituras da liturgia desse domingo 6 do tempo ordinário. Porque a primeira leitura é muito forte. Deus dá primeiro as maldições, quer dizer, quem são as pessoas malditas? Malditas são aqueles, vai dizer a leitura, que colocam no homem a sua confiança e que na carne encontra o seu sustento, o seu apoio. E depois vai dizer completa. E a ele, ao colocar a confiança no homem e colocar o seu sustento, o seu apoio na carne, afastando-se do coração de Deus, esses serão malditos. Bem-aventurados, felizes, como depois vai completar nosso Senhor, ou melhor, vai continuar essa leitura, mas agora com um matiz distinto, aqueles que põem a sua confiança em quem? Em Deus. E que de Deus ele busca o sustento, o alicerce. E fala que vai ser como uma planta transplantada na água, e de lá as raízes se ramificam. Esse também faz um eco do Salmo 1, que feliz o homem que tem a sua confiança em Deus. Esse homem fala que é como aquela árvore plantada na beira do caminho de um rio, esse rio que nunca para de jorrar água, e que essa árvore, por estar perto desse rio, suas raízes vai até ele, e desse rio, dessa fonte viva, ele busca as fontes, os nutrientes para poder dar os frutos. E diz o Salmo 1, também dessa leitura, que seus frutos, essa árvore dá fruto em toda a época. Não existe época má para essa árvore. E todo ano essa árvore tem folhagem verde. Mas quero voltar um pouco na primeira leitura, quando Deus nos diz que maldito é o homem que coloca o seu sustento enquanto, fazer uma imagem aqui. Imaginem-se que tem uma casa que está por cair e a pessoa coloca uma viga para sustentar essa casa. É como caso com uma parede que já está inclinando e a pessoa coloca uma viga de madeira
para que essa casa não caia. Essa madeira é o único sustento que está tendo essa parede. Se tira essa madeira, vai cair essa parede e quem sabe toda a casa. Esse é o sentido que Nosso Senhor vai nos dizer nessa leitura no livro de Jeremias. Por quê? Por que ele vai dizer que quem coloca o seu apoio no homem será maldito? Isso porque o homem, se vocês não sabem, o homem é finito. O homem, desde quando nasce, ele não é santo. Uma criança, quando nasce, vocês vão ver que cada vez ela é egoísta. Ela não quer dividir os brinquedos dela. Uma criança, ela vai chorar sempre para querer as coisas próprias. Ou seja, uma criança, ela não nasce boa. Ela tem que ser educada. Assim, o ser humano. Nós, quantas vezes vemos que nós somos os piores, quase as piores pessoas do mundo? Quantas vezes nós falhamos com nós mesmos, falhamos com os demais? Quantas vezes nós fofocamos? Quantas vezes você vê que nós somos os primeiros a questionar e a ver essa realidade de que o homem é falho? Mas, agora eu pergunto para vocês, como conviver então numa sociedade, numa família, numa casa, se você não pode confiar nas pessoas, se você não pode deixar sua carteira, seu computador, seus bens materiais com medo de ser roubado? Como pode ter uma vida dessa forma? Como um filho não pode ter como pai o sustento dele, como que aquele que dá o sustento para a família, é como com suporte? Tudo isso Deus não maldisse. A maldição que está nessa leitura é aqueles que, ao colocarem a confiança só no homem e ter só os bens materiais, a carne, este mundo como suporte, afastando-se o coração de Deus. Quer dizer que, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. O que nosso Senhor está nos dizendo é: pode sim confiar nos demais, pode sim ter alguém como um suporte, desde que eu, Deus, seja o primeiro a que você confie, desde que eu seja a pedra angular. Aí sim, sua confiança aos demais, o ter os outros como um suporte, obviamente poderá ser, mas nunca na mesma dimensão que você dá a mim. Deus te dizendo e me dizendo. Por isso, querido irmão, querida irmã, aqui eu fiz hoje esse vídeo, não foi porque não encontrei um lugar melhor, mas de propósito para que vocês vejam como é que se dá a verdadeira liberdade. Ou seja, as pessoas que só colocam a confiança e têm o seu suporte no homem, ou seja, no ser humano, ele ficará praticamente aqui, como escravos, debaixo de uma escravidão, de sempre estar apegado ao que os outros vão dizer, de sempre querer agradar os demais para que os outros não te ofendam. Mas aqueles que têm a Deus como o único a ser a plena confiança, o único que nunca vai te defraudar, o único que será sempre o suporte e que é a pedra angular, é como que uma rocha firme, é aqueles que vocês vão ver depois dessa grade, ter essa liberdade dos filhos de Deus. Por isso eu te peço nessa semana que você possa crescer mais na fé. E como nós poderemos crescer na fé, meus irmãos, minhas irmãs, queridos todos? Buscando relacionar-se com Deus. E essa relação se dá como? Na oração. Por isso, continuando a semana passada, o conselho que eu vos disse, busca um tempo próprio durante o dia. Se possível, busque uma hora que você vai estar tranquila. Se possível, melhor ainda, antes de qualquer trabalho do dia. Ao acordar, quem sabe pode ser antes do café, mas se não, um momento antes, vai oferecer seu dia a Deus. Peça a Ele que seja a sua única força nesse dia. Peça a Ele que toma posse do seu coração. Sabe por que eu digo isso? Porque exemplos abundam de pessoas que, infelizmente, colocando toda a confiança no marido, às vezes até no filho, às vezes numa amiga, às vezes em diversas, ou seja, às vezes em um carro, em um trabalho, quando essas coisas falharam,
a pessoa perde as estribeiras, como diz na Bahia, perde o chão. Por quê? Porque infelizmente não estava quem deveria estar, que era Deus no centro. Por isso, queridos, busquemos nessa semana e crescer nessa intimidade com Deus. E vos aconselho, ao menos 20 minutos pela manhã, busca uma relação com Deus. Uma conversa de tu para com Deus. De uma conversa pessoal com Ele. E principalmente se tem a possibilidade de ser ante o Santíssimo Sacramento, melhor ainda. E recomendo a que vocês também possam crescer nessa vida de comunhão com Deus, indo também ao encontro aquele que Deus deixou como fonte para, como essa fonte que a árvore está plantada na beira de um rio. Esse rio são na igreja os sacramentos. Busquem também vocês voltar à vida de união com Deus se você perdeu, numa boa confissão, na recepção do Santíssimo Sacramento na hóstia consagrada. E assim vocês verão que pode ter catástrofes no mundo, pode ter guerras, pode o que seja acontecer na sua vida, você estará firme. Por quê? Porque você colocou seu sustento, seu apoio e sua confiança naquele que nunca vai te defraudar. Por isso, venha o que venha, estaremos firmes, porque nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida, e até o próximo vídeo.